Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Você vai bem? Eu vou bem. Que bom, que bom. Nós estamos que nem... Parece um disco furado. Você se refere à Carta do Papa? Sim. Eu não aguento mais falar da Carta do Papa. Nós vamos ter que falar sobre isso, porque essa é uma das coisas que vai nos acompanhar até o fim. Vamos abrir com uma palavra de oração. Sim, precisamos de ajuda para aguentar esse assunto mais uma vez. Vamos abrir. Nosso Pai Celeste, nós agradecemos por Tu nos ter dado a Tua palavra e que nós podemos ver os sinais ao nosso redor da breve volta de Jesus. Nós pedimos que Tu ilumine nossas mentes e guie a nossa conversa mais uma vez e também abençoe os que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. A Carta do Papa Francisco, chamado pela União em torno da crise climática. E seria essa uma fraude científica? Martin, como você ousa colocar um título desse? É só uma pergunta. Só uma pergunta, não é? Sabe, o problema é... De um lado tem... A ciência está estabelecida. E daí você tem que lidar com a realidade do outro lado. Sim, temos a ciência deles, que está decidida sobre isso, e também temos a ciência verdadeira. Elas nunca vão se entender. Então nós vamos ter que olhar para... Será que isso com que nós estamos lidando é uma coisa somente científica? Ou Sim. será que tem algo a mais? Martin, algumas pessoas estão nos dizendo que a carta dele, que é claro, é Laudato Si, é tão importante para a humanidade e tem tanta gente comprando esse discurso que parece que esse trem não vai parar. Ele vai chegar onde quer que eles querem. E aquela visão interessante que nós já lemos no Espírito de Profecia a respeito de um trem em velocidade máxima, conduzido pelo próprio Satanás. Ele conduzia aquele trem na velocidade máxima. Muito bem, vamos ver para onde está levando o trem. Sim, e essa carta da qual nós estamos falando é um filme que foi feito sobre a Laudato Si. Sim, então sim. é sobre isso que nós vamos falar. Vamos dar uma olhada, então, em algumas coisas que são relevantes na carta. Laudato Si é uma carta que o Papa Francisco escreveu para você. E isso normalmente leva as pessoas a pensarem, o Papa Francisco não me escreveu uma carta. Então sim, ele escreveu. Ele escreveu a cada pessoa no planeta uma carta para compartilhar suas preocupações sobre o estado do mundo. É simples assim. É sim uma carta do Papa. Nós estaremos reunidos em 4 diferentes vozes que o Papa Francisco convidou especificamente na Laudato Si. Portanto, gostaríamos de convidar, em nome do Papa Francisco, alguns representantes. A voz dos pobres, essas são as periferias. A voz dos povos indígenas. A voz dos jovens. E também a voz da natureza, da vida selvagem. Nossa ideia é convidar todas essas pessoas, trazê-las ao Vaticano e depois dialogarmos. Quando eu chegar a Roma, darei uma mensagem ao Papa. Juntos, devemos proteger o meio ambiente. A maioria das religiões fala sobre esse assunto. O Islã recomenda proteger o meio ambiente e não destruí-lo. Eu sou o cacique Dadá, da terra indígena Maró. O meu território, ele é composto, o tamanho dele é 42.372 hectares de terra. O coração fica batendo porque eu penso que é mais energia que é passada através de uma carta e que a gente possa fazer esse laço de amizade e tentar junto correr em busca da demarcação da terra indígena Maró. O povo
acredita em um Deus que é chamado de Tupã para nós. É aquele todo-poderoso que está no céu. É aquele que cuida de todo mundo. Então é aquele que cuida do índio, do papa, do negro, do branco e de todos. Ridhma irá persistir na luta. जो मेन जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है कि वो but it's like when it comes to ground reality. The next person on the stage, the wonderful young girl, Ridhima Pandey. Come on, she deserves a very round of applause. The youngest speaker that we have with us. Eu nunca esperei receber uma carta do Papa. Tipo, nunca na minha vida isso pudesse acontecer comigo. Isso me faz sentir, tipo, alguém especial. Ridhima Pandey é uma das 16 crianças que apresentaram queixa em protesto contra a falta de ação governamental para enfrentar a crise climática. Estou aqui porque quero que todos os líderes globais façam algo para deter a mudança climática, porque se não for detida, vai prejudicar nosso futuro. Portanto, se quisermos deter o aquecimento global, temos que fazer algo agora. Não vou deixar que essa luta acabe. Acredita em mim. Acredito que a maior força é dos movimentos populares e da juventude. É de lá que virá nova força. Os jovens trabalhando juntos. E agora, solte. Toda vez que falo com as crianças de qualquer parte do mundo, a única coisa que achei comum entre todas as nossas histórias é que a mudança climática teve e ainda tem impacto em nossa vida de uma forma ou de outra. Querida Mãe Terra, estou erguendo minha voz contra os poluidores, os legisladores e os governos responsáveis por esta destruição. A juventude deve trazer a mudança positiva para curá-la, para salvá-la e para salvar sua beleza, assim como o nosso futuro. Como ecologistas, vemos a natureza como uma espécie de organismos que estão interagindo. Problemas como a mudança climática perturbam estas interações entre espécies. Essas ondas de calor marinhas estão causando uma quantidade desconhecida de morte entre os corais. Mas aprendemos em 2015 que perdemos pelo menos 25% de nossos corais em todo o estado. Em julho de 2019, começamos a ver essa onda chegar novamente. Muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que isso é uma propaganda muito bem feita. E o alvo dessa propaganda, como temos visto, são as mentes que são facilmente impressionadas, como as do jovem, por exemplo. E é claro, o sentimento de que os povos indígenas e seu ambiente natural no qual eles vivem, e todas essas coisas, os pobres, mas o que ele não considerou é a voz de cientistas sérios, que não estão trabalhando em modelos, mas na realidade. Eles não estão trabalhando em gráficos cujo propósito é manipular as mentes. E é claro, a religião tem um papel muito importante. E a oração à Mãe Terra pode ajudar, eles acham. Mas a Mãe Terra consiste de terra e pedra. Ela não tem ouvidos, ela não tem uma boca, não tem um cérebro. Existe alguém que transcende todas essas coisas. E o nome dessa divindade não começa com D minúsculo, mas com D maiúsculo. E a coisa é que esse vídeo, ele mexe muito com as suas emoções. Ele é todo emocional. E veja como eles ficam batendo na mesma tecla. Eles mostram a inundação. Ora, mas eles podiam mostrar uma inundação já há 100 anos atrás. Na verdade, poderiam até ter mostrado aquela que ocorreu 4.500 anos atrás, que ocasionou uma mudança climática nunca já vista. Não existe fotografia dessa grande inundação, mas os registros fósseis são prova dela. E é claro, eles a reinterpretam com um monte de bobagem. Eu gostaria de salientar que os fósseis se encontram na mesma direção de uma correnteza. Sendo assim, fica a pergunta:
porque todos esses animais cairiam na mesma direção. Mas, enfim, há muitas coisas que poderíamos falar a respeito, mas eles batem na mesma tecla. O nível dos oceanos está aumentando, o que vai acontecer quando as calotas polares derreterem, etc. Mas a única contribuição para o aumento do nível do mar que você pode ter são as glaciares na Terra. Mas qualquer gelo que derreter, por exemplo, as camadas de gelo no oceano, elas não aumentariam o nível do oceano em nada, porque gelo é água expandida. E quando derrete, volta a ser água contraída. Então, não acrescentem nada no clima do oceano. Faça um teste no copo d'água. Coloque gelo nele, meça o nível da água no copo e depois deixe o gelo derreter. Veja só se o nível da água no copo vai aumentar. A resposta é que não vai. Portanto, tudo isso não passa de sensacionalismo. Já mostramos que o derretimento das glaciares, na verdade, são sazonais. Elas vêm e vão, por centenas e centenas de anos. E você sabe, eles amam mostrar aquelas calotas derretendo, mas eles se esquecem de mostrar que elas aumentam de novo no inverno. E é claro, eles também amam mostrar os corais, mas já falamos disso aqui muitas vezes, só estou mencionando. Porque o último argumento que nós vemos nesse vídeo diz que a onda de calor de 2015 e 2019 matou muitos corais. Matou todos os corais, tivemos uma crise terrível. Agora veja só, esse artigo é de agosto de 2022. Olha só que interessante. Partes da Grande Barreira de Coral têm a sua maior cobertura em 36 anos. Alguém está mentindo, Martin. Mas ainda que não estejam mentindo, eles estão desinformados, estão distorcendo as informações. 2/3 da Grande Barreira de Coral na Austrália registraram o maior aumento de cobertura por coral em quase 4 décadas. Então isso aí não são somente algumas partes, mas sim 2/3 do Recife inteiro de corais. Exato. Nós não vamos ler todo o artigo. Nós só mencionamos isso de novo para mostrar que há algo de muito errado. Nós temos que comparar o que está sendo propagado nesse vídeo com a realidade. Exato. Vamos então dar uma olhada nessas coisas para averiguarmos se tudo não se trata de propaganda. Uma propaganda de teor emocional, seria ela religiosa? Certamente tem um quê de religião, porque eles estão orando para todos os tipos de deidades. E é claro, eles amam a águia, que era, na verdade, um símbolo de Roma, só para vocês saberem. Vamos dar mais uma olhada em mais propagandas que a mídia está exibindo. Vejamos a mensagem deles. Veja o que diz aqui embaixo. É importante que todos os lados se unam na conversação. Todo mundo tem que fazer parte. Por que é importante para eles que todos façam parte? Bem, isso te mostra que se houver um plano, ninguém está excluído desse plano aí. Certo, então ninguém está excluindo. Uma outra questão que é muito importante é, se você tem planos que pretende unir as entidades políticas, que vai unir as várias estruturas da sociedade, seja a juventude, a família, a comunidade, e seja se você está tentando unir todas as religiões, você precisa ter um elemento em comum. Não pode ser de outra maneira. Exato, isso pode incorporar os religiosos e também os não religiosos. Exato. Precisa ser um elemento neutro. E a mudança climática é um elemento neutro, porque você não pode atrelá-la a uma religião específica, por exemplo. Então, Martin, se você lê o livro de Apocalipse, o que ele fala sobre as pragas que vão chegar, certamente haverá uma mudança climática. Com certeza. E quanto do mundo será destruído? Não pela mudança climática, mas pelas pragas. Basicamente o mundo inteiro. A morte de todos os seres vivos no mar é um dos resultados. Sabe de uma coisa? Se você está propagando uma mentira, talvez Deus possa tornar essa mentira uma realidade para você, não é? Verdade. Vamos dar uma olhada no vídeo e depois falaremos a respeito.
Isso inclui não apenas o setor privado, a sociedade civil e os governos e bancos multilaterais de desenvolvimento, mas a juventude é extremamente importante nesta equação. Na COP27, espero realmente que os jovens estejam mais envolvidos. A juventude tem que estar no centro desse tipo de implementação. Temos que levar o engajamento dos jovens para o próximo nível. Confiar em nós funciona e queremos provar na COP27 por que os jovens são o maior recurso regional. No caminho para a COP27, precisamos da juventude, porque o que quer que façamos hoje, na COP27 e COP28, será para eles. Trabalharemos incansavelmente para garantir que o maior número possível de jovens seja treinado e preparado para participar e colaborar de forma significativa com todos os partidos e governos na COP. Esperamos receber todos vocês em Sharm el-Sheikh. O enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, está há apenas algumas semanas da 27ª Cúpula das Nações Unidas sobre o Clima no Egito. Como os cientistas advertem, o mundo ainda está a caminho de um aumento catastrófico da temperatura. Ele precisa de todo o ímpeto que puder obter. Neste momento, todos os governos do mundo estão fora da rota. Cada uma das 20 maiores economias do mundo, que representam 80% das emissões, estão fora do alvo neste momento. O novo primeiro-ministro Rishi Sunak não será de grande ajuda. Ele acaba de anunciar que não irá nem mesmo à cúpula. Outro motivo a mais para pressionar o rei Carlos a comparecer, apesar de a primeira-ministra Liz Truss ter pedido que ele não comparecesse. Eu acho que seria muito poderoso. Sei que sua presença ali faria uma diferença, claro, porque tem credibilidade e tem sido um líder a longo prazo. Bem, é claro que as coisas mudaram. O Sunak estará presente. Ele é o homem do Fórum Econômico Mundial e tem muitas boas conexões com a transição digital em termos de dinheiro. Ele é o homem certo para esse trabalho. E, infelizmente, todas as pessoas importantes que estão falando, como Kerry, por exemplo, o rei Charles III, os homens ricos do mundo que pertencem às sociedades secretas, o capítulo 333, e todas essas pessoas interessantes. Então, o rei Charles, é claro, está muito envolvido em todas as sociedades secretas. Ele é membro da Ordem de Garten, ele é membro da Ordem do Banho. Na verdade, ele é o grão-mestre de muitas dessas sociedades. Então, nós estamos bem providos de membros das sociedades secretas cuja agenda é totalmente contrária ao que ensina a Bíblia. E não é interessante que uma vez que você percebe isso, porque eles têm um plano deles, com certeza, que nós já sabemos. Agora é só ver com que eles se ocupam aos olhos públicos. Obviamente dá para ver para onde que isso está arrumando. Veja, eu não quero soar maldoso aqui, tá? Mas eles estão realmente se utilizando da juventude. Agora, quando o sucessor de Salomão, o filho dele, consultou os sábios em relação ao que deveria ser feito, em relação àqueles membros da sociedade excluídos, a quem ele deu ouvido? Ele ouviu os sábios ou a juventude? Ele até consultou a opinião dos anciãos, mas quando ele ouviu os jovens, ele tomou partido deles. Ele acabou seguindo os conselhos da juventude. E essa é uma estratégia muito comum. E você sabe, leva uma certa experiência no mundo para conseguir discernir a propaganda, o sensacionalismo. E para eles é muito útil envolver a energia da juventude. Porque a propaganda pode facilmente influenciar as pessoas. Mas, felizmente, existe um grande número de jovens que estão analisando direitinho a situação. Exato, que não estão se deixando doutrinar o tempo todo. Exato. Agora, Martin, qual é a maior salvaguarda contra a doutrinação? Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. A Bíblia nos alerta dessas coisas. Se o mundo inteiro pular num barco e disser, vamos lá, será que estamos num tempo em que podemos simplesmente seguir com ele? Ou é tempo de estudar a Bíblia? Você deve voltar-se à Bíblia. Sempre que tem uma tendência, vai e veja se realmente é bíblico. E 9 de cada 10 vezes, se não 19 entre 100, ou até mesmo mais, você descobrirá que a moda atual
não está correta. Se, por exemplo, você tomar reavivamento no aspecto religioso, Satanás é tão astuto. Vai haver uma chuva serôdia e isso vai ser um reavivamento. Mas olhe para todos esses pré-falsos reavivamentos que ele tem planejado. Neste caso, o falso precisa vir antes do verdadeiro. Rishi Sunak participará do encontro climático COP27 no Egito na próxima semana, depois de o número 10 anteriormente ter dito que ele estava muito focado na economia doméstica para comparecer e assim impedir o rei Charles de ir. Seria o rabo que balança o cachorro ou é o cachorro que tem que balançar a cauda? E agora tem essa questão aí dos 10 mandamentos climáticos. Ou seja, Martin, o circo todo está montado. Os novos 10 mandamentos climáticos. E todos os homens poderosos estão reunidos. As sociedades secretas, os membros da Ordem do Banho, assim como os membros da Ordem de Garten e membros do Fórum Econômico Mundial. Martin, quanta confiança você colocaria nos membros dessas sociedades secretas? Bem, eu não colocaria minha confiança nisso. Quanto que você colocaria? Eu confio neles tanto quanto eu confio no coelhinho da Páscoa. Ok, essa foi boa. Bem, se você tomar uma outra coisa e parar para pensar, isso realmente está sendo propagado na mídia. Isso aí de, agora ele vai, o rei Charles não vai. Isso, na verdade, tem promovido e feito as pessoas prestarem atenção nesse tal de COP. Pois é. Qualquer um que se negue a ir nessa reunião virará o alvo da Greta Thunberg, da juventude, e ninguém quer ficar debaixo dessa mira. Então, eles estão cedendo à pressão. Agora, todos eles passaram a ir. E é aí que as decisões serão tomadas. E algumas pessoas que nem tinham prestado atenção sobre isso vão falar, ok, o que está acontecendo na COP27? Nesta manhã, no noticiário, eu escutei que os países mais pobres estão dizendo que a COP26 está indo na direção correta porque estão exigindo que os países mais ricos paguem o custo da transição que os países mais pobres deverão realizar. Mas será que existe mesmo essa coisa de países mais ricos? Hoje em dia não estão todos os países endividados? Verdade, existe uma quantidade de dívidas que é um pesadelo. Não tem nenhum país que esteja livre. Quão rico é os Estados Unidos da América? Ele não tem trilhões e trilhões de dívida? Está falido. Está falido. E como é que ele vai resolver isso? Fazendo mais dinheiro, simplesmente imprimindo dinheiro. Agora vamos ouvir o outro lado da história. Que sempre há dois lados da história, não é? A psicóloga Rachel Charming, que é professora sênior na Universidade de Sunshine Coast, ela e uma colega de faculdade, uma professora, diagnosticaram agora que minha condição é de negacionismo. Elas fizeram isso depois de entrevistar 390 colegas céticos que sofrem de alguma forma encontrada nas mídias sociais. Só a manchete de seu artigo diz que minha mente está reagindo mal, está saltando por todo o parque. Suas leituras, dentro da mente de um cético, a ginástica mental da negação da mudança climática. A senhorita Sherman admite uma coisa que ela fez de errado, certo? Ela diz que não esperava isto. Ela diz que isso é contrário às suas previsões. Mas, queridos, existem pessoas com maior capacidade analítica. Ela diz que é ainda mais provável que estejamos céticos. Quer dizer, como vamos salvar este planeta se as pessoas continuam fazendo perguntas como: será que isto realmente vai fazer algum bem? Será que isso vale mesmo a pena? Você acha mesmo que as emissões da Austrália poderiam fazer a diferença? Pare! Após 2 anos de chuvas torrenciais, é a última coisa que aqueles na zona de inundação vão querer ouvir. Mas o Departamento de Meteorologia comunicou oficialmente pela 3ª vez consecutiva Laninha no verão. Estamos recebendo muito mais chuva? E por 3 anos seguidos agora? Mas como pode? Pois eu lembro que 14 anos atrás tivemos uma seca que nunca acabaria. E o mesmo departamento estava então dizendo que a seca seria nosso novo clima. Bem, Tim Flannery, mais tarde primeiro comissário para a mudança climática, afirmou isso em 2007. Nem mesmo a chuva que cai será suficiente para encher nossas barragens e sistemas fluviais. Mas Charming, psicóloga muito esperta, ela tem uma resposta.
Ela diz que estas minhas dúvidas resultam apenas de um mal-entendido básico baseado em modelos de projeções climáticas. Aí está. Agora o que estamos tratando aqui é de anarquia, no nível mais extraordinário. Na última semana tivemos manifestantes pulverizando tinta laranja nas salas de exposição de carros no Banco de Inglaterra MI5. É um ataque total, não apenas a propósito do uso de combustíveis fósseis. Olhe para o caso da Copa de Melbourne, onde o cara diz que está fazendo isso para acabar com o vício do jogo. Portanto, o que quer que seja mais alto em sua mente, qualquer visão moral que eles desejem impor ao resto de nós, aparentemente, eles podem se comportar como quiserem. De certa forma, você não pode culpar os pobres queridos porque eles sofreram uma lavagem cerebral na escola e também na universidade que lhes disse para se curvarem diante da deusa Greta, a maior física e cientista que o mundo tem visto desde a ascensão de Newton. E ninguém lhes disse que apenas 3% do CO2 global é produzido por um homem. E no caso da Austrália e do meu país, o Reino Unido, para nós é menos de 1% disso. Ninguém lhes disse isto em nenhum momento de suas vidas. E isto é o que se obtém quando se tem um fracasso total do sistema educacional. Quando isto se torna doutrinação, ao invés de ensinar pensamento crítico, você tem esse tipo de comportamento louco. E eu acho que o governo agora precisa ser duro com essas pessoas. E aí, o que você acha, Martin? Isso te mostra o ponto que chega a essas pessoas que, segundo eles, estão sofrendo lavagem cerebral, causando danos a propriedades, até mesmo borrifando uma substância oleosa contra a qual eles estão reclamando. Mas daí ele disse no fim, os governos devem agir. Mas todos eles são parte disso, então... Os governos fazem parte disso também? E Martin, eu nunca entendi esse argumento do CO2. E olha, vou ser honesto, eu acho que esse argumento não faz o menor sentido. Porque o CO2 é emitido por cada criatura viva. No reino animal, o CO2 é o alimento de cada criatura que se alimenta de plantas. Isso no planeta inteiro. Então, se eu puder te perguntar, se tiver uma emissão maior de dióxido de carbono expelido pelos animais e as pessoas, as plantas ficariam super felizes. Simplesmente vai ter mais plantas. Isso é muito ridículo. E também tem a questão do CO2 e do oceano, que nós já explicamos isso aqui muitas e muitas vezes. Trata-se de um ciclo introduzido por Deus desde o início. É algo estabelecido por Deus. E essas pessoas querem quebrar esse ciclo. Na minha opinião, é um discurso, no mínimo, idiota. Não faz sentido nenhum. Apenas uma erupção vulcânica coloca na atmosfera mais CO2 do que todo o planeta seria capaz de produzir em um ano. Isso é ridículo. Então, o equilíbrio que existe na natureza com CO2 foi estabelecido por Deus. Para remover essas emissões, você teria que parar tudo o que a humanidade faz. Você teria que parar de respirar. Exato. E para parar de respirar, você precisa morrer, livrar-se da humanidade. Aí sim você vai acabar com toda a emissão de CO2. Mas seja esse o plano deles ou não, isso está sendo discutido pelo mundo. As pedras guias da Geórgia, que aliás foram explodidas recentemente, diziam exatamente o que eles pensam a respeito disso. E nós já mostramos aqui quem erigiu aquele monumento. Então, Martin, esta é uma filosofia que só pode vir de uma outra fonte. Não vem de Deus. Não. Existe algo muito falso, tentando induzir a humanidade a fazer uma coisa. Obviamente, existe um plano maior por detrás disso. Precisa ter uma agenda, e eles não conseguem encontrar o culpado. Eles continuam procurando por um culpado. Uma vez já foi a destruição da camada de ozônio, pelos gases dos refrigeradores,
Aliás, isso foi muito bom para a indústria, porque eles precisaram mudar tudo, mas eles nem falam disso mais. E tem vários exemplos como esse. E o que dizer da destruição do ambiente? E o que dizer a respeito da borrifação na atmosfera de produtos à base de alumínio? Em relação a todas aquelas outras coisas que podem ser aferidas, que destroem a formação de colheitas, que não tem nada a ver com a mudança climática, mas são completamente intencionais. Então, há muitas coisas. Ai daqueles que destroem a terra. Agora, para estas instituições, pessoas, religiões, este ai daqueles que destroem a terra deveria incluir todos os seres humanos. Exatamente, é isso que eles fazem. Agora a humanidade é, na verdade, o problema. É isso que é o inimigo da natureza. Exato. E, aliás, os combustíveis fósseis, de onde eles vêm? Eles vêm da Terra. Como chegaram lá? Bem, por causa do dilúvio. Ele é material orgânico enterrado. Em outras palavras, aquele carbono estava trancafiado em quê? No reino animal e das plantas. E hoje ele está disponível para ser utilizado. E ele poderia ser recolocado no reino animal e nas plantas, se você permitisse que as coisas acontecessem de forma natural. Agora, sim, existem coisas que são destrutivas. Sim, é claro. Por exemplo, destruir os pulmões da terra, a Amazônia, por exemplo. Verdade. E todas essas coisas. Então, é importante que nós cuidemos do meio ambiente. Mas esse é o problema, é o gás carbônico. Exato. Então, plante uma árvore. Martin, se todo mundo plantasse uma árvore, quantas Pelo teríamos? menos 7 bilhões e meio. Vamos agora dar uma olhada nos modelos deles e no que diz a realidade. Os dois são completamente diferentes. Vamos olhar a Flórida. Por acaso temos ouvido falar de furacões destrutivos na Flórida recentemente? Com certeza. E sabe, quando eu vejo os noticiários hoje em dia, com todos os alertas climáticos que eles apresentam, eles sempre preveem o pior. Eles procuram manter o nível de desespero num nível muito alto. Exatamente. Eles não dizem, olha, tem uma tempestade se acumulando, mas ela vai se dissipar. Tem uma tempestade vindo por aí, mas ela não vai causar deslizamentos. Para eles, todas vão causar deslizamentos, todas serão devastadoras. Vai ser a pior coisa que já houve. Serão as piores possíveis. É verdade que uma ou outra causa deslizamentos e uma grande destruição, e tem sido assim há um bom tempo. Veja aqui o gráfico. Ele fala dos furacões que causam deslizamentos, que vêm sido registrados desde os séculos XIX até os dias de hoje. Agora veja só, os picos no passado eram bem maiores e hoje estão diminuindo. Sim, porque toda vez que tem um furacão que desce, isso é inédito. E tem piorado e daí eles dizem, a mudança climática é a causa e está se tornando mais frequente e pior do que era antes. Este segundo gráfico mostra os grandes furacões em azul e os demais furacões em vermelho. Agora, olhe lá no passado, em 1800. Veja como o pico era maior. Ora, será que era por causa da mudança climática? Lembre-se que era o início da Revolução Industrial. Não tem nada a ver com mudança climática. Perceba que os picos dos furacões estão diminuindo com o tempo. E nos dias de hoje, perceba que é um dos níveis mais baixos. Então, veja como a realidade está, na verdade, se opondo aos modelos nos cientistas. Existe um outro lado da história. E no terceiro gráfico, temos os furacões em todos os Estados Unidos. Veja mais uma vez que no passado, os níveis eram maiores do que os de hoje. Na verdade, os nossos índices de hoje estão abaixo da média. Então, Martin, isso não bate. Isso é um problema, porque se você não olha para o outro lado, você só acredita numa narrativa. O que dizer então do efeito de geoengenharia? Vamos ver?
Talvez a maior mentira já perpetrada em populações de todo o mundo seja a mentira dos rastros de condensação. O que estamos vendo em nossos céus não é condensação, são dispersões de partículas pulverizadas com muito poucas exceções. Eles não deveriam estar lá. Motores a jato queimam limpo. Portanto, se houver alguma coisa saindo deles, é um aditivo. Este motor é um motor turbofan jet de alto desvio. Este é o motor que está em todos os aviões militares e transportadores comerciais e, em essência, é um ventilador movido a jato. 90% do ar que se move através deste motor não é queimado. Este motor, por projeto, é quase incapaz de produzir qualquer rastro de condensação, exceto em circunstâncias raras e extremas. E mais uma vez, temos filmagens de aeronaves voando em altitudes com bicos visíveis, ligando e desligando. Esse é o fim do argumento. Ele estabelece o fundamento e a base para o desenvolvimento de um satélite meteorológico que permitirá ao homem determinar a camada de nuvens do mundo e, finalmente, controlar o clima. E aquele que controla o clima controlará o mundo. A Força Aérea tem obtido grande valor do HAARP no último ano. Nós assumimos o controle da Marinha e realmente administramos uma série de campanhas experimentais lá em cima e terminamos nosso trabalho que estávamos interessados em fazer lá em cima. Passamos a outras formas de administrar a ionosfera. O que o HAARP foi realmente projetado para fazer é injetar energia na ionosfera para ser capaz de realmente controlá-la. E esse trabalho já foi concluído. Algumas pessoas vão dizer que estas páginas são conspiradoras. Bem, mas será que aqueles traços brancos deixados pelos aviões também são conspiração? Eles provavelmente vão dizer isso. Eles provavelmente dirão isso. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia para mudar o ambiente existe. Sabe qual que é a parte triste? É conspiratório até que eles admitam. E daí, o que eles vão dizer? Aí tem-se um problema. Daí você não ouve mais disso. Porque esse cara, eles estavam trabalhando com a HAARP, por exemplo. A HAARP tem estado na linha de frente do que as pessoas dizem, isso é conspiração. Eles admitiram de todas essas coisas das quais foram acusados de estar manipulando a ionosfera. Mas agora as pessoas dizem, a gente não quer ouvir Eles disso. podem até causar terremotos. Veja só, a Tesla produziu acidentalmente um terremoto. E eles causaram um lá em Nova York, enquanto estavam fazendo experimentos. E eles têm essa tecnologia, então são certamente capazes de utilizá-la, não é? Muito bem. Vamos agora entrar um pouco no aspecto espiritual. Uma casa dividida contra si mesmo não permanece? É o que a Bíblia diz, não é? Porventura andarão dois juntos, senão... A menos que estejam de acordo. Uma casa dividida simplesmente não fica de pé. E a queda será terrível, caso isso aconteça. Agora, quando Jesus estava aqui, o diabo o tentou no deserto, não é mesmo? Por um acaso o diabo não o levou para uma montanha bem alta, mostrando o quê? Todos os reinos do mundo, oferecendo-os a Jesus caso este se curvasse. Sim. Mas Jesus recusou. Correto. Ele recusou-se se curvar, porque devemos adorar somente a Deus, é o que diz o mandamento. Imagine a arrogância de tomar para si, ou assumir ser seu, aquilo que não era seu desde o começo. É muita arrogância, não é? E de acordo com ele mesmo, de quem são esses reinos? Dele. São dele? Martin, se esses reinos forem ideologicamente totalmente diferentes, em termos de cultura, em termos de religião, em termos de filosofia, vamos dizer que essas culturas são totalmente diferentes. Neste caso, a casa estaria dividida? Sim. Aparentemente. Aparentemente. Muito bem. Então, há somente uma possibilidade aqui. Ou talvez duas. Uma possibilidade que eu vejo
é Satanás ter perdido o controle das coisas e cada um faz aquilo que quer. Mas a outra possibilidade é que ele esteja manipulando esse caos. Ordo ab cao. Aham! Muito bem. Então, essa divisão na religião, ou seja, um país ser muçulmano, outro ser cristão, os grupos extremistas em ambos, vamos criar um caos, até a humanidade não suportar mais este caos. Vamos fazê-lo sofrer. Ele tem feito isso? Sim. Ele tem feito isso na esfera política? Ele fez isso na militar? E na econômica, ele também não tem feito? Em todo lugar. E na esfera religiosa? E na filosófica? Não temos várias filosofias hoje? Em diferentes partes do mundo? Algumas nações não estabeleceram a sua própria religião oficial? Sim. Não existem terroristas querendo destruir qualquer um que não esteja em harmonia com eles? Sim, sim. E quem hoje está tentando unir aquilo que está supostamente dividido? Na verdade, ele mesmo. Ele está usando quem para isso? O Papa. Quem está instigando todas essas coisas? Eles não dizem que seria maravilhoso se o Papa estivesse na COP27? Ah, com certeza. É por isso que nós estamos fazendo esse episódio sobre essa carta. Porque tudo gira em torno dessa Laudato Si. E, na verdade, isso é ele. Ele não foi capaz de fazer todo o mundo econômico assinar um acordo com ele? Ele não acabou de fazer com que o mundo religioso, lá no Cazaquistão, assinasse um documento que os obriga a aceitar os credos um dos outros sem argumentação? Na verdade, quem criou os credos? Satanás. Satanás. Ele criou os credos. Por acaso Satanás gosta da Bíblia? Não. Ele não instiga a oposição a ela? Não teve um jesuíta que chamou a Bíblia de veneno? Eles não chamaram textos receptos de veneno? Sim. É por isso que eu amo os textos receptos. Se um jesuíta critica, é porque é verdade. Abra o olho com tudo que os jesuítas rejeitam. Aliás, eles não defendem a mudança climática. Então deve ser mentira. Por quê? Porque não é verdade. E porque eles estão maquinando um plano com isso aí. Pois é, existe um plano, uma agenda. Precisamos analisar tudo com cuidado. Então, a casa de Satanás não está dividida. Trata-se de um plano. E este plano é unir a humanidade contra aqueles que acreditam na palavra. Exato. Porque onde começa a mudança climática? Na verdade, na evolução. Aqueles que acreditam na Bíblia vão ficar do lado dela. Eles não vão pegar em armas para destruir alguém que não concorda com eles, mas utilizarão a sua voz, a sua língua, para proclamar a mensagem, porque este é o mandamento da Bíblia. Vão a todo mundo, pregando o Evangelho. Vocês pisarão em serpentes? Não diz assim? Vocês pisarão em serpentes, vocês pisarão em escorpiões, mas eles não picam. Então haverá uma guerra ideológica. Então, Martin, o mundo está dividido, mas ele está dividido como parte de um plano. Exato. O ser que alega ser dono de tudo isso é como uma mega empresa que tem vários produtos no mercado. E esses produtos competem entre si. Um faz propaganda contra o outro, mas todos eles pertencem à mesma empresa. Exato. É assim que funciona. Então vamos olhar de novo em algumas dessas alegações. Eles dizem que haverá uma gigantesca destruição causada pelo derretimento das calotas. Veja só esse artigo de 2 de outubro de 2022. Bomba atômica climática. Calota da Groenlândia se recupera e cientistas dizem que o grande derretimento anterior foi devido a causas naturais e não emissões de gás carbônico. Não é o oposto do que se está alardeando por aí? Diretamente oposto. Se você repete muito uma mentira, não haverá pessoas que acreditarão nela? Se você pegar todas essas pessoas que nós mostramos, bem, no vídeo, no filme, todos esses jovens, a Greta e essa outra moça, todos eles, será que eles viram isso?
Você acha que eles viram esses Bem, dados aqui? Elas descartariam essa informação porque não ajuda na narrativa delas. No mundo científico, cientistas estão tentando entender qual causa natural está por trás da diminuição do aquecimento do verão da Groenlândia e da perda de gelo datada desde 2010. Essas descobertas simplesmente acabam com a noção simplista da ciência estabelecida de que o dióxido produzido por humanos, a queima de combustível fóssil, seria o principal, se não o único proponente do aquecimento ou esfriamento global. Martin, quanto CO2 é emitido no ar durante uma queima de floresta? Toneladas. Continuando, a noção que leva muitos ativistas verdes a alegarem que o clima vai parar de mudar se a sociedade adotar uma agenda de zero emissão de carbono. Para se chegar à emissão zero de carbono, temos que parar de respirar. Exato. Isso de CO2 net zero significa que não haverá vida. Todas essas pessoas verdes estão envolvidas nisso. Outro dia eu vi um discurso no Parlamento Europeu, no qual um político disse de forma bem clara que ele não respeita absolutamente nenhum ativista verde. Temos aqui um gráfico da extensão de gelo do Mar Ártico, área do oceano com pelo menos 15% de gelo. Veja aqui embaixo, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vejam esses meses ao longo dos anos, aqui do lado. O gráfico vai até 2012, 1981, até 2010, etc, etc. 2010 seria a média. Agora, veja bem esse gráfico. O que você percebe nele? Não há o mesmo padrão, vez após vez? Ele diminui um pouco e daí depois cresce de novo. O problema é que eles dizem, não, diminuiu, vai desaparecer então. Parece que existem ciclos na Terra. E alguns desses ciclos ocorrem de forma anual, alguns deles em ciclos de 7 anos, alguns até mesmo mais longos. Digamos que temos um ciclo de seca, que pode durar 7 anos, ou um ciclo de 3 anos. E aí você sai desse ciclo. Como vimos naquele vídeo, segundo eles, nós entraríamos no deserto sem fim, para sempre. Mas agora estamos num ciclo de enchentes. O deserto deles já era, está tudo inundado. Mas depois de 7 anos, vamos voltar ao ciclo da seca novamente. De acordo com a minha experiência de vida, eu já vi estes ciclos em nosso país. Não é mesmo? Exato. E estes ciclos vão continuar. Se formos à Bíblia, não são mencionados lá ciclos de 7 anos de seca, 3 anos e meio. Sim. Então, apareceu uma pequena nuvem negra, seguida pelo som de uma chuva pesada, e então não havia ciclos naquela época. Quem induziu esses ciclos? Foi Deus. O próprio Deus. Você não acha que ele estabeleceu ciclos naturais também? Ele não estabeleceu ciclos naturais de 7 anos nas coisas do mundo? Sim. Ele também não ordenou um descanso na Terra a cada 7 anos para a Terra se recuperar? Então, os ciclos têm sido parte da nossa existência. Agora, não é muito fácil para eles, considerando que eles têm uma agenda, que sempre que entramos em um ciclo desses, seja de seca ou de muita chuva, atribuir essas coisas a um problema climático? Não estão fazendo isso? Eles fazem isso, mas eles têm que ter um plano. Porque eles têm que apresentar as coisas de tal maneira para as pessoas não perceberem que elas estão sendo enganadas. Então, é por isso que, se isso fosse normal, e eles não estivessem ocupados com um plano, eles reconheceriam, ok, não, isso não é verdade. Como a notícia que mostramos em nosso episódio anterior, ao qual eles diziam que essa é a maior temporada de calor que a Inglaterra já viu. E depois mostramos em seguida um jornal super antigo dos anos anteriores, mostrando que estava ainda mais quente. Simplesmente foi em outra geração, então essa geração daqui não percebeu. Muito bem. O Fórum Econômico Mundial, sempre que você ouvir esse nome,
De que lado da agenda você acha que eles estão? Com certeza não do lado de Deus. Eles certamente estarão do lado dos verdinhos. E eu concordo com aquele político que disse não confiar em nenhum deles. Vamos ver o que eles têm a dizer. Os eventos climáticos extremos que os cientistas há muito tempo têm ligado à crise climática estão se tornando muito mais frequentes e muito mais destrutivos. Por 150 anos, nós construímos um mundo baseado na suposição de que podemos explorar o planeta gratuitamente, e isso se traduziu em impactos muito dramáticos que acontecem exatamente enquanto falamos. A crise climática é um multiplicador de ameaças, o que significa que ela agrava as desigualdades existentes em nossa sociedade. Os impactos são sentidos mais profundamente pelos negros, indígenas e comunidades de cor. Sabemos que esta transição requer uma rápida adoção de muitas novas tecnologias, e a questão hoje é como encontrar a maneira adequada de financiar esta tecnologia. Para colocar um número em torno disso, são 2,5 a 3 trilhões de dólares extras por ano de financiamento adicional que temos que encontrar para reduzir essas emissões. Rachel, a CNN é um fornecedor global de notícias e opera em muitos mercados diferentes com muitos tipos diferentes de regulamentação. Você sabe qual é seu tipo de perspectiva sobre essa questão, sobre o tipo de primazia, se você gosta da primeira emenda em termos da fala do ambiente global? Houve apenas um estudo ontem que escrevemos sobre a CNN. Foi um estudo do TikTok do jornal que descobriu que nas buscas por informações básicas sobre notícias, em 20%, quase 20% dos vídeos contêm resultados de buscas com informações erradas. Isso foi em tudo, desde as eleições presidenciais americanas de 2020, até a guerra da Rússia na Ucrânia, até a desinformação sobre o aborto. Portanto, há um problema em que uma plataforma está atuando como um provedor de informações. E um público jovem está em busca de informações, talvez não equipados para classificar através da mídia, não alfabetizados, o suficiente para classificar através do que é e não é correto. E isso é o que eles estão encontrando. Portanto, para mim, essa discussão realmente tem que ficar nesse espaço. Não tanto o que pode ser e o que não pode ser dito, mas como estamos lidando com a informação. E o que estamos colocando para fora, o que está sendo promovido, o que está subindo ao topo para que, quando os usuários, e particularmente os usuários jovens, estão procurando por ela, o que estão encontrando? Fizemos uma parceria com o Google, por exemplo. Se você pesquisar mudança climática no Google, no topo de sua pesquisa, você obterá todos os tipos de recursos da ONU. Iniciamos esta parceria quando pesquisamos mudanças climáticas no Google. Estávamos obtendo informações incrivelmente distorcidas bem no topo. Assim, estamos nos tornando muito mais proativos. Somos donos da ciência e achamos que o mundo e a própria plataforma também devem saber disso. Mas, novamente, é um enorme desafio que eu acho que todos os setores da sociedade precisam ser muito ativos. Martin, eles são donos da ciência. Bem, ela mesmo disse que é dona da ciência. Então, isso tem que fazer você pensar. Ok, então se eles são donos da ciência, então não é mais permitido que você teste alguma outra coisa? Não, eles vão forçar o Google e todas as pessoas a darem somente informações do lado deles. A ciência deles. Uma outra coisa que também apareceu, 20% é agora, de acordo com eles, desinformação. E os jovens, a maioria obtém informações através do TikTok. Eles também mencionaram o TikTok. Então existe pelo menos 20% de verdade por aí. Martin, não seja malcriado. Mas isso é o que o Fórum Econômico Mundial está colocando aí. Eles estão exibindo os piores desastres possíveis, o pior dos cenários. Mas será que eles mostram que essas coisas sempre aconteceram? Que aconteciam já há milênios atrás? Será que o tsunami é coisa nova? E o que dizer do grande terremoto de Lisboa? Não foi um terremoto gigantesco? O tsunami causado por ele chegou até mesmo no México. Sabe, Martin, você pode jogar esse jogo do jeito que bem entender.
Você viu? Olhe para isso. Nós mostramos o vídeo com, na verdade, todo esse tipo de desinformação nele. Mas daí tem pessoas de jornais. A CNN, por exemplo, essa mulher é uma das pessoas top da CNN, dizendo que o outro lado é desinformação. Então, quem que está controlando a mídia? Eles controlam. Sabe, o problema é que a CNN, essa mulher, ela disse que eles querem que a informação real seja publicada. A ciência deles. A ciência deles. Só essa Mas conta. eles praticam ela? Eles não estão publicando de uma maneira propagandística? É isso que nós temos que ver. E eu fico impressionado que eles ainda estejam utilizando Al Gore para vender o argumento deles. Se analisarmos os rastros das sociedades secretas a qual ele pertence, veremos coisas muito interessantes escritas por ela. Mas vamos ver a intenção deles, como está sendo divulgada pela CNN. O diretor técnico da CNN, Charlie Chester, disse que o próximo foco da empresa na mídia e que eles vão espancar até a morte, como fizeram com a pandemia, será a mudança climática. Vamos dar uma olhada. Nós vamos começar a focar principalmente no clima. Clima, tipo o aquecimento global. E esse vai ser o nosso próximo... Eu não sei, qual é a palavra que eu estou procurando? Será o nosso foco na CNN. Tipo, o nosso foco era tirar o Trump do cargo, certo? Sem dizer isso, era isso, certo? Então, o nosso próximo passo será a conscientização sobre as mudanças climáticas. Então vai ser como na... História parecida com a da pandemia que nós vamos repetir até cansar. Mas essa vai durar mais. Entende o que eu quero dizer? Tipo... A pandemia tem um fim definitivo, entende? Chega um momento em que a pandemia não é mais um problema. A coisa do clima vai levar anos. Então, eles provavelmente terão como bater nessa tecla por um bom tempo. Bem, temos aí direto da fonte, não é? É o diretor técnico da CNN dizendo isso. Eu acredito que ele tirou a inspiração dele do que está dentro do copo dele no vídeo. Você fala aquilo que bebe. Não tem algo que ver com vinho babilônico? Cerveja não se qualifica como vinho babilônico? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que sim. Você vê em que ponto está? Tem essas pessoas falando, dando uma palestra. Eles querem colocar a verdade e eles são donos da ciência. E daí eles querem fazer de uma maneira que, nós vamos bater isso até a morte. É isso que eles querem fazer. E dá nojo. Agora, Martin, eles não podem utilizar a mídia para mostrar coisas sobre uma lente muito pior do que realmente é? Sim, promover essa febre e esse sentimento, com certeza. Manipulação de emoções, não é? Isso é muito interessante. Vamos ver o que eles estão fazendo e como estão fazendo. O canal meteorológico está agora respondendo a relatos de que um de seus repórteres estava essencialmente fingindo durante sua cobertura do furacão Florence. Provavelmente eles já viram o vídeo no Facebook enquanto aquele repórter luta para manter seu equilíbrio. Ok, estamos ao vivo aqui em Wilmington, na região da encosta da Carolina do Norte. Agora, um porta-voz do canal meteorológico está defendendo Saidel dizendo: é importante notar que os dois indivíduos ao fundo estão andando sobre o concreto, enquanto Saidel tenta manter seu pé sobre a grama molhada. O porta-voz continua dizendo que Saidel estava exausto depois de reportar desde 1 da manhã. Os ventos diminuíram, mas estavam muito fortes devido à tempestade tropical que aconteceu desde cedo desta manhã. Vai descer até estes edifícios e eles estarão tão cansados, sabe? Por 2 vezes, só por causa da maneira como está se enfungando através daqueles edifícios. Então temos que ter muito cuidado. Há muitas janelas, muitos pedaços de escombros, certamente voando por aí. Por isso, pessoal, faremos o nosso melhor para trazer cobertura desde que... Ora, Martin. Eu me lembro de uma vez, quando criança, ao caminhar pela cidade do Cabo, em meio ao forte vento do leste. Você realmente tinha que se agarrar a alguma coisa de vez em quando? Pelo jeito, a mudança climática era muito pior quando eu era criança, não é mesmo? Sabe, eu era pequeno, eu podia sair voando facilmente. Hoje já não é tão fácil. Eu acho que os ventos estão mais fracos hoje em dia. Mas eu acho que ser soprado pelo vento também tem uma conotação mental, não é mesmo?
Martin, o que estamos vendo é uma mentira atrás da outra. Inclusive esse tipo de mentira aí. Mentiras fabricadas E isso é só de novo, para mostrar, nós começamos com o filme A Carta, que diz, o clima está um pesadelo. E daí tem o lado da CNN, o lado da mídia, que diz, não, a ciência é nossa, nós precisamos espalhar isso. Mas daí tem essas informações falsas sendo jogadas em você o tempo inteiro. Mas felizmente nós temos salvadores que nos trarão a verdade. Como Elon Musk, ele vai consertar o Twitter para que este só mostre a verdade. Elon Musk assume o controle do Twitter e demite seus executivos de topo. Eles estavam censurando bastante, não é? Censurando ideologias políticas, presidentes, censurando qualquer coisa que quisessem. Mas parece que agora tudo vai ficar bem, não é? Vamos ler. Elon Musk concluiu a sua compra do Twitter no valor de 44 bilhões de dólares. Disse a CNN a uma fonte familiar à negociação. Isso coloca o homem mais rico do mundo no controle de uma das mídias sociais mais influentes. Muitos estarão de olho para ver como Elon Musk pode, em breve, permitir que o ex-presidente Donald Trump volte à plataforma, como ele havia dito anteriormente que faria. Dependendo de como for feita essa atitude, pode ter grandes implicações nas eleições prévias que estão chegando, assim como nas eleições presidenciais de 2024. Ao tomar essas atitudes, o Elon Musk poderia sozinho virar de cabeça para baixo a mídia e os ecossistemas políticos, mudar a cara dos discursos políticos online e interromper a nascente esfera de propriedades de mídia social que tende para o conservadorismo, que emergiram em resposta ao descontentamento por causa de banimentos e restrições no Twitter e outros serviços. Ele não foi visitar o Papa? Pouco antes dele ter comprado o Twitter. E os executivos do Google e todas as outras mídias também não foram? Não visitaram o Papa? O oficial da União Europeia adverte ao Musk que ele terá que seguir as nossas regras ao comprar o Twitter. Elon Musk tweetou que o passarinho estava livre. Em resposta a isso, o oficial disse que na Europa o passarinho terá que voar segundo as nossas regras. Martin, quem é que faz as regras? O Musk ou as pessoas por trás das cenas? É aí que está o X da questão. Ele sempre tem uma companhia, uma pessoa de fachada, que tem que assumir toda essa... E mostrar uma liberdade aparente, quando na verdade está tendo uma censura. Eu não acho que exista qualquer forma de mídia ou qualquer coisa dessas que já não seja manipulada. Muito bem. Nós temos aqui a imagem, ou o Musk vestindo a sua fantasia de Halloween. Aparentemente, essa fantasia custou $7.500. Agora, veja que ali no peito da fantasia tem um bode com uma cruz invertida. É claro que isso poderia ser apenas uma piada, mas também poderia ser uma exibição de aliança a certos grupos ou ideologias. Então vamos deixar as pessoas decidirem isso. Agora, isso aqui não é piada não. Elon Musk e seus filhos tiraram uma foto ao lado do Papa. Mas por que eles têm que visitar o Papa? Quem escreveu a carta? O Papa. O Papa escreveu a carta. Sendo assim, quem é que tem que dançar de acordo com a música? Todo mundo. Todo mundo. E por quê? Porque a carta foi escrita para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Isso mesmo. Se você ler a sua Bíblia, você sabe quem escreveu a carta. Martin, se você tem uma carta no correio que diz para você que essa é uma carta de instruções para você escrita pelo Anticristo, você por acaso obedeceria essas instruções? Talvez se eu estivesse vestido que nem ele, aí sim. De acordo com a Bíblia, o Papa está de qual lado? Daquele lado. No lado errado. Do lado do inimigo, é. De acordo com a Bíblia, quem deu a ele poder e autoridade? O dragão. O dragão.
De acordo com a Bíblia, quem é o dragão? Satanás. Portanto, se você recebe uma carta com o selo contendo um bode com uma cruz invertida, dizendo que essa carta veio do próprio diabo por meio do seu agente, a besta, você simplesmente obedeceria essa carta? Não. Martin, como você é antissocial? Esse é o problema, eu já tenho uma carta de outro lugar. Ah, você tem uma outra carta, não é? Por um acaso essa daqui? Bem, você já leu Apocalipse, não é? Sim. Não existem cartas ali em Apocalipse? Sim, as igrejas. Cartas escritas às igrejas. Não há uma carta escrita à Laodiceia? Na verdade, as cartas das igrejas, a Laodiceia, são cartas da humanidade. Essas cartas foram escritas para a humanidade. Por que ninguém fica feliz com essas cartas? Por outro lado, a carta do Papa está em toda a mídia. Todas as plataformas que você possa imaginar. E só uma curiosidade lateral aqui. A nave espacial que o Elon Musk construiu, que tem transportado pessoas para o espaço, se chama Dragon. Interessante. Só a caráter de curiosidade. Martin, se você ligar essas coisas todas, então faz sentido. Porque, de acordo com a Bíblia, ele está recebendo as suas ordens de marcha e as suas instruções e precisa obedecê-las. E o que acontecia na Idade Média a quem não obedecesse? Você era torturado. Por acaso não estamos no limiar da mesma situação hoje? Se você olhar para quando você difere da narrativa, especialmente a narrativa da mudança climática, quando você é ostracizado, eles não ligariam nem um pouco de ter que torturar você para ajustar sua mente de acordo com as ideias deles. Eles podem torturá-lo também. Na Europa, se você for aos lugares de tortura medieval, você pode ver os instrumentos utilizados por eles. Eu já estive em muitos lugares assim. Quando estive em Nuremberg, no corredor da cidade, onde estão exibidas as bestas lá de Apocalipse, nós perguntamos às pessoas que estavam passando por ali se sabiam o que significava aquilo. E ninguém sabia. Ninguém, não importa o nível educacional. Não importa a posição na sociedade. Nós então batemos lá na porta e pedimos ao guia que nos conduz por meio das câmeras de tortura, etc. Nós perguntamos ao guia se ele sabia o significado daquelas bestas. E ele não tinha ideia. Não tinha ideia. Só que aquelas estátuas foram postas ali para a humanidade não esquecer. Mas a humanidade esqueceu. E a humanidade está sendo enganada mais uma vez, levada a acreditar em mentiras, propagandas. Vamos dar mais uma olhada em algumas histórias que a mídia está contando, para ver se eles estão propagando a agenda dela. O que estamos fazendo para aumentar o fornecimento de diesel, tendo em vista que a Administração de Informação Energética disse que a partir de 14 de outubro, os Estados Unidos tinham apenas cerca de 25 dias de fornecimento? Você já tem o Nordeste e Nova York racionando óleo para aquecimento doméstico? O que estamos fazendo para nos prepararmos para o inverno e para aumentar o fornecimento de diesel? Eu vou responder a pergunta sobre o diesel, porque simplesmente não tenho os dados sobre isso agora, então vou confirmar e te daremos um retorno. Mas, em geral, o presidente está trabalhando muito mesmo, para garantir que estejamos, que não apenas estejamos prontos para as flutuações que podem vir, e claro, os preços estão caindo e achamos que isso é importante, mas também estamos fazendo o que podemos para ajudar nossos amigos e parceiros europeus, que também enfrentarão um inverno longo e frio. Nós dobramos o nosso compromisso, o compromisso que ele fez em março para a exportação de gás natural para a Europa. Nós dobramos esse compromisso em termos de realmente levar as coisas para lá, levar gás natural para lá. E estamos trabalhando com fornecedores estrangeiros de gás natural e petróleo para ver se podemos ajudar nossos parceiros europeus a diversificar seu próprio armazenamento e suprimentos. Qual a sua opinião sobre o relatório do New York Times? As autoridades americanas achavam que tinham um acordo com os sauditas antes que o presidente fosse a Jeddah.
na Arábia Saudita para encontrar com o príncipe herdeiro. Mas eles pensavam que eles tinham um acordo sobre o fornecimento do petróleo, o preço do petróleo. Mas os sauditas recuaram nesse acordo. O que você nos diz? Fomos muito claros sobre como acreditamos que parte desses relatórios foram mal caracterizadas. E algumas mudanças foram feitas nesse relatório. E veja, nós também fomos claros que que a viagem do presidente ao Oriente Médio não foi sobre petróleo. Onde eles entenderam, Karen, que os sauditas retrocederam? Novamente, a viagem não foi sobre petróleo. Você fecharia as indústrias petrolíferas? Eu vou fazer uma transição da indústria do petróleo, sim. Foi isso que aconteceu? Vou fazer uma transição. É uma grande afirmação, porque eu pararia. Por que você faria isso? Porque a indústria do petróleo polui significativamente. O ponto é o seguinte, nós não podemos fazer isso em... Bom, se você me deixar terminar de falar, porque essa indústria tem que ser substituída por energia renovável com o tempo. E eu pararia de dar para a indústria do petróleo, pararia de dar subsídios federais ao petróleo. Ele não vai dar subsídios federais ao gás, quer dizer, a energia solar e eólica. Por que estamos dando para a indústria do petróleo? Na verdade, fizemos isso com a energia solar e eólica, e essa afirmação é a maior afirmação em termos de negócios. Essa é a maior declaração, porque basicamente o que ele está dizendo é que ele vai destruir a indústria petrolífera. Você se lembrará daquele Texas, da Pensilvânia, Oklahoma? Números do Q2, em comparação com o ano passado. A linha marrom, a linha escura, é deste ano comparada com o ano passado. Veja os números drásticos para Exxon, Chevron, Shell, BP. Simplesmente esmagam os lucros que eles tiveram este ano em relação ao ano passado. É meu profundo dever deixar claro ao mundo que perder o estoque de emergência pode se tornar doloroso nos próximos meses. Martin, as empresas estão tendo lucro recorde, mas os preços explodiram. E não tem estoque. Não tem reserva. E a razão que não tem reserva é porque eles não querem que tenha reserva. Ele disse recentemente que os preços estão baixando, mas eu acho que é só na cabeça dele que isso está acontecendo, pois os preços estão aumentando. Olhe para o nosso país. Nós aumentamos em quanto? 50%, 70%? Desde o começo do ano. E nós estamos batendo números recordes. E daí ele diz que vai ter falta? E eles estão mirando no quê? No diesel? Exato. Por que o diesel? Os fazendeiros, a indústria petrolífera e eletricidade, a nossa energia. O interessante sobre o diesel é que os caminhões, ou seja, tudo aquilo que carrega peso pesado, funciona com diesel. Os trens. E isso porque o diesel te dá um torque máximo com menos giro no motor, enquanto que a gasolina te dá bastante torque com mais giros no motor. Então não dá para carregar coisas pesadas em montanhas e puxar coisas pesadas com giro alto no motor. Não, você precisa de muito torque para isso. É por isso que os motores a diesel são aqueles que estão na indústria de tratores, qualquer coisa que carrega peso, qualquer indústria de trabalho pesado. Então, se você destrói isso, você aumenta os preços de todas as coisas, porque todas as coisas são transportadas com diesel. A comida, por exemplo, é transportada ao supermercado pelo diesel. Os navios são movidos a diesel. Tudo funciona com diesel. Por isso que eles estão mirando o diesel. Está ligado à mudança climática? Muito bem. E o que dizer sobre os veículos elétricos? Você sabia que para produzir baterias para esses veículos elétricos é produzido muito mais carbono do que aquilo que seria produzido por motores a diesel? Isso no mundo todo. Não tem como produzir a bateria sem combustíveis fósseis. É impossível. Então, a produção da bateria, na verdade, utiliza mais combustível fóssil do que aquele que seria utilizado no veículo. Sendo assim, o argumento deles não faz sentido. Ele é invertido. É por isso que tem que haver um plano. Milhões de britânicos correm o risco de ficarem pobres e morrerem de frio por causa da explosão do preço da energia.
Uma instituição de caridade britânica alerta que milhões de pessoas no Reino Unido estão sob risco. Mas só o Reino Unido ou todo o planeta? Será que são só eles que têm esse problema? O hemisfério norte, na verdade, 10.000 pessoas morrem todos os anos no Reino Unido diretamente por causa de passarem frio em casa. Esse número vai explodir, dizem eles. Nós teremos uma epidemia de casas sem aquecimento em todo o Reino Unido. Isso afetará a saúde mental e a saúde geral. Será que eles não estão empurrando alguma agenda aqui? E não é interessante que já há 2 anos atrás nós mostramos aquele relatório da Deagle? É verdade. E eles falaram que não era por causa de guerra ou pandemias. Mas será que aquela mortalidade toda poderia ser causada pelas curas das pandemias? Ou causada pela mudança climática? Ou por causa da indústria de manipulação? Ou falta de eletricidade, frio. Então existem alguns fatores que já estão pipocando por aí, mas todos fazem parte de um possível plano. Temos uma outra pergunta. Caso comece a haver uma falta de combustíveis fósseis, por que é que a OPEC está reduzindo a sua produção? Por que esse sheik advertiu o mundo? O Ocidente, por exemplo. O lucro deles está caindo? Não mesmo. Martin, tem pessoas que estudaram essas coisas? E nós vamos assistir um vídeo muito interessante agora, do professor Jonathan Dubey. Ele é israelense e vai falar um pouco sobre este assunto. E veremos que existe um outro aspecto sobre a mudança climática, que é o fato que não dá para separar este assunto da questão religiosa. Vamos ver o que ele tem a dizer. Sou professor de Física Teórica e Química na Universidade Ben Gurion, em Israel. Sou também membro da Escola de Sustentabilidade e Mudança Climática da Universidade de Binghamton e a Escola de Ciência e Tecnologia de Nanoscale também cobriu essa universidade. Sou também um dos fundadores do Fórum Israelense para o Nacionalismo Ambientalista, que é basicamente um grupo de reflexão defendendo o pensamento racional em tópicos de ambiente climático e energia. Não há o que chamaríamos de ciência ou provas de armas fumegantes de que o CO2 está relacionado. Mesmo a maior parte do aquecimento, simplesmente não sabemos. Agora, isso é algo que você sabe. Você não vai ouvir muitos cientistas dizer, certo? Que eles não sabem. Correto? É como admitir É a confissão de derrota. ignorância. Sim. Mas essa é a verdade honesta. É um sistema complicado. Nós não sabemos. E há, na verdade, que isso dito nos relatórios do IPCC, em algo chamado de sensibilidade climática do equilíbrio. É um número que relaciona a temperatura ao CO2 e está em todos os lugares. E nossas estimativas sobre a contribuição ao CO2 não mudaram desde 1979, depois de bilhões de dólares investidos na ciência climática. E ainda não mudou? Não sabemos ainda. Entendi. E pela forma de pensar dessas pessoas, nós somos o inimigo. Sim. Os humanos são agora o inimigo? Eu concordo Estou plenamente certo? com isso. Quando você tenta olhar para a filosofia de raiz por trás do alarmismo climático, o que você descobre é que o ideal é uma natureza sem impacto. Gaia. O meio ambiente. Você ouve as pessoas falando, devemos salvar o meio ambiente. O que é o meio ambiente, certo? É uma coisa intangível. Então isso evoluiu para uma coisa espiritual. É uma coisa espiritual. É uma deusa, de certa forma. De uma forma real, cada coisa que fazemos é a primeira medida, não pelo quanto é bom para os humanos. Como ela promove o florescimento e o bem-estar humano, mas a primeira coisa pela qual ela é medida é pelo impacto que ela tem sobre o planeta. Está impactando o meio ambiente? Estamos mudando Gaia? É claro, se você seguir a lógica deste ideal, então, claramente, o fim é que não haverá humanos no planeta, certo? Então, o ideal está completo. De acordo com ele,
Martin, você disse que ele é ateu agnóstico, não é? Agnóstico. De acordo com ele, nós invertemos a coisa. Nós estamos colocando a Terra acima da humanidade. A humanidade foi colocada numa posição inferior. Mas o que fez Deus quando criou a humanidade? Ele colocou a humanidade na liderança de toda a criação. Então, houve uma inversão. Exato. E eu sempre tenho dito aqui que Satanás é o mestre da inversão. Ele mudou a posição do clima e da humanidade. Ele inverteu. Ele mudou a posição do homem e da mulher. Ele mudou as hierarquias. Ele inverteu. Exato. Ele colocou os filhos, a juventude, acima dos pais. E em cada esfera, ele tem sido o mestre da reversão. E como ele bem disse ali, se você for colocar a Terra em primeiro lugar, você tem que destruir a humanidade. E daí tem, exatamente, como você disse, se você quiser eliminar o dióxido de carbono, então não tem como haver humanidade. A quem a Bíblia chama de o destruidor? Satanás. Satanás. Eu acho que podemos concluir aqui a primeira parte da nossa conversa sobre este assunto. Porque essa é só a primeira parte da carta sobre a qual nós falamos. Nós não podemos falar a respeito de tudo em apenas um episódio. Temos que dividir. Mas o mundo moderno está à beira da maior catástrofe que a humanidade jamais experimentou. Porque a Bíblia diz que haverá um tempo de angústia, como nunca houve. E quem é que introduz esse tempo de angústia? Satanás. E quando a humanidade engolir a mentira dele, engolir o anzol e a linha, e passar a agir conforme ele quer, então Deus irá intervir, deixando a mentira com eles. E dar a mudança climática que eles tanto Se eles quiseram. querem tanto essa mentira, ela vai se tornar realidade. Nós somos preservados dessas mentiras ao lermos a carta de Deus. A carta que Deus nos deu. Vamos ignorar a carta que foi escrita pelo anticristo. Vamos orar? Querido Pai, o mundo está sendo enganado em seguir uma agenda. Mas o plano maior do inimigo é que todos o adorem e se curvem diante dele. A Bíblia diz: vocês são servos daqueles a quem escolhem obedecer. Existe uma agenda, um plano, que procura fazer com que sirvamos a uma entidade que usurpou a posição de Cristo. Mas, Senhor, nós não queremos nos ajoelhar diante de ninguém outro, a não ser aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou de nossa situação e que nos salvará no futuro dessa situação atual. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.